Portanto, vós orareis assim. Vai se assentando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, assim como nós temos feito, perdoado. Perdoa os nossos pecados, porque nós também temos perdoado os pecados daqueles que falham contra nós. Pai nosso que estás no céu, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Temos perdoado os nossos devedores. Sim, nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche seus olhos, feche. Espírito Santo, nós nos colocamos na tua dispensação. Espírito Santo, abre os ouvidos dos teus filhos, os filhos de Deus. Espírito Santo, passeie no nosso meio e permita-nos entender e compreender o que a oração do Pai Nosso está nos dizendo, que ela está nos condicionando a ter atitudes que, se não tivermos, não seremos perdoados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Espírito Santo, sonda os corações daqueles que ainda não entendem sobre perdão. Se o Senhor fala mais de uma vez, Espírito Santo, sobre perdão, sobre perdoar, e uma vez sobre pedir perdão, e Ele alerta sobre perdoar aos homens, perdoar os homens, perdoar as mulheres, perdoar o esposo, perdoar a esposa, perdoar os pais, perdoar os filhos, perdoar os irmãos, perdoar os nossos devedores. Espírito Santo, nós precisamos entender o que é esse renovo que tu queres de vida para nós. Por isso, nesta noite, Espírito Santo nos ajuda. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Segundo Marcos 14, Maria quebrou o que ela tinha de melhor e ungiu os pés do Senhor. Nesta noite, talvez o que nós temos de melhor ainda é a falta de liberar perdão.
E se você entender que se você não perdoa, você também não é perdoado. Não tem como Deus perdoar você sem que você perdoe o teu próximo. O que você tem que fazer para o teu próximo é amá-lo. Porque esse é o mandamento que Jesus, o novo mandamento que Ele nos deu. E amar não como nós queremos, mas sim como Ele amaria. Por isso nesta noite, irmãos, por favor, se você quer um renovo de vida, um renovo de ano, um renovo de estação, um renovo do qual nós estamos 7 dias aqui celebrando, ainda dá tempo de você entrar nesse ambiente, nesse espírito do renovo. E o perdão faz parte do renovo. Não tem como mudar as coisas, não tem como mudar sentimentos, não tem como mudar condições, se o perdão não for compreendido. Eu não estou falando de arrependimento, eu estou falando de liberar quem falhou com você. Eu estou falando que se você vai para a praia e não libera perdão para alguém, essa pessoa vai com você, ela está ligada com você. Quando você for dormir e não liberou perdão, essa pessoa está ligada com você e você vai ver que você vai ter ela nos pensamentos. Nesta noite o perdão cura e traz restauração dos relacionamentos familiares, amém? Se você entender, o perdão vai curar e restaurar os relacionamentos familiares. De que adianta eu continuar a viver sem perdoar a quem tem falhado comigo? Como poderei? E eu oro para que nesta noite o Espírito Santo me capacite a trazer um pouco dessas informações, porque se você não entender, e eu não conseguir talvez me expressar no entendimento correto, não vai existir fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E se conhecer essa verdade, então você vai viver e andar nessa verdade, então você vai viver em vida nova, renovo, novo estilo de vida, novos pensamentos, novo coração, um novo falar, um novo agir, um novo estilo de amor que é semelhante ao dele. A palavra do Senhor como referência, eu quero dar 3 versículos, mas como referência o primeiro, Mateus 18, do 23 ao 35, fala do quê? Da parábola do Criador incompassivo. E a palavra fala no versículo 23, se você quiser acompanhar, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Mas de que forma ele resolveu ajustar essas contas? Quantos de nós não quer ajustar conta com ninguém? Mas o reino dos céus é semelhante a isto que esse rei fez. Nós precisamos resolver ajustar contas. Diga para quem está do seu lado: nós precisamos ajustar as contas. Amém? Estão comigo? Ninguém vai fugir hoje? Não? Amém. Eu gostaria que os obreiros que estão aí fiquem orando, queridos, fiquem em intercessão. É uma noite que pode se tornar uma noite memorável. Ela pode se tornar uma noite após as primícias, algo perpétuo na comunidade de fé. Pode se tornar algo perpétuo nessa comunidade de fé, que vai fazer com que depois de sermos ministrados 7 dias, nós entraremos num lugar de perdão, onde iremos perdoar a quem são os nossos devedores. Os judeus celebram o Purim. Eles vão celebrar agora no dia 25 de fevereiro até o dia 26. Como assim? No final do dia, eles vão começar a celebrar a festa da salvação que foi recebida. E eles vão celebrar até o dia 26, na viração do dia, final do dia. E hoje à tarde eu estava descansando e fui acordado com uma tempestade. E quando eu abro a janela, era muito furiosa aquela tempestade. Nem em todos os lugares choveu aqui. Mas algo veio no meu coração, porque veio a lembrança do Purim. Veio a lembrança.
Mas aí o Espírito do Senhor me fala sobre ter um dia de perdão. Ele me falou sobre ter um dia em que nós decidimos perdoar, porque por Cristo nós fomos perdoados. Há tantas festas, há tantas celebrações, por que não pode ter uma celebração tão importante como essa, que é a do liberar perdão aos nossos devedores? A oração do Pai Nosso é clara em dizer: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Uau, parece tão claro, tão fácil perdoar. Mas aqui a palavra está dizendo que esse rei é semelhante àquilo que é o reino. Ele disse: vou ajustar as contas com os seus servos. E eu não vou ler todo o texto. Então as coisas estão dizendo assim: perdoa-lhe as dívidas. E quando ele disse perdoa-lhe a dívida, ele falou com o servo, e o servo implorou, pedindo a ele para que lhe perdoasse. Ele não tinha como pagar. Alguém já lhe pediu para que perdoasse a dívida? A dívida não é monetária, queridos. É da palavra grossa, da atitude incoerente, atitude que não deveria ter sido tomada. Talvez o seu esposo fez isso, amada, e você disse o que para ele? Este rei perdoou. E passado um momento do perdão, esse que foi perdoado foi para o outro que devia a ele, e então implorou aquele que também devia para esse homem que foi perdoado, e ele disse que não perdoaria e o prendeu. Vendo isso que aconteceu, aqueles que estavam com o coração compassivo a este homem que estava preso e que só iria ser solto depois que pagasse a sua dívida, falaram para este rei. Então este rei vai para esse servo e diz: servo malvado, perdoei-te aquelas dívidas. Está escrito isso no versículo 32, perdoei aquelas dívidas todas porque me suplicaste. E no versículo 33 ele diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? O que nós somos uns dos outros? Conservos, irmãos. Esposo, esposa, o que nós somos um do outro? Pai e filhos, o que nós somos uns dos outros? Irmãos em Cristo, o que nós somos uns dos outros? E o que semelhantemente a este rei nós devemos fazer? Então ele disse: não devias tu igualmente compadecer-te? Compadecer-te desse conservo, como também eu compadeci de ti? Então a palavra diz que o entregou aos verdugos. Quem são os verdugos? Verdugos são aqueles indivíduos responsáveis pela execução do que? Da pena de morte. Que mais pode ser semelhante ao verdugo? Alguém que é assim, que é o teu algoz, foi entregue ao teu inimigo. Então esse rei entregou esse servo ao inimigo. Ele entregou o seu servo àqueles que produzem carnificina, aqueles que são carrascos, aqueles que são tiranos. E isso é terrível, ser perseguido por alguém assim. É terrível ser entregue na mão de uma pessoa que tem essas características. Eu não sei se você já foi alguém que foi entregue assim, que já foi oprimido, e ele só entrou neste lugar porque não liberou perdão da dívida do seu próximo. Esta noite, assim também como diz o texto no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Está dizendo que o Pai pode nos entregar aqueles que nos oprimem, se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Olha para quem está do seu lado, só olha com este olhar cheio de mansidão,
e de amor. Olha para quem está do seu lado. Talvez você ache que ele é um verdugo na sua vida, mas ele não é. A palavra diz que é seu irmão. E o que é para fazer para ele? Liberar perdão. O segundo texto em Lucas 17, 3, 6 diz: acautelai-vos. E aqui começa a dizer como é que nós devemos liberar perdão. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Fala para ele. E se ele se arrepender, o que diz o texto? Perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier te ter contigo dizendo: estou arrependido, a palavra diz: perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Nesta noite eu oro para que o Senhor aumente a fé daqueles que ainda têm o coração endurecido com relação ao liberar perdão, como o Senhor fez com os apóstolos. Mas Jesus respondeu, disse: se tiveres fé, irmãos, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. O outro texto, o terceiro, é em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14. E ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Como é para nos revestirmos? Como eleitos do Senhor. De que forma? Santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão. E também de longanimidade. Versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros. E continua dizendo: perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O amor que é o vínculo da perfeição. Olha de novo para quem está do seu lado, com um olhar cheio de amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E quando você olha com um olhar cheio de amor, porque o amor é o vínculo da compaixão, você perdoa o teu devedor. C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Faz sentido? Ele diz assim que é mais fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Faz sentido isso? Amar a todos é fácil. O difícil é amar quem nos persegue. Alguém disse: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Isso é um fato, queridos. Decepcionamos-nos por causa das pessoas. As pessoas nos decepcionam. As pessoas são ladrões das nossas alegrias. Presta atenção nisso. As pessoas passam para nós algumas coisas e fazem algumas coisas que nos fazem sofrer. Sofremos mais por causa das pessoas do que das circunstâncias adversas. Vivemos num mundo ferido, e nesse mundo ferido, doente e cheio de mágoas. Não sei se você está entendendo isso. Vivemos feridos e cheios de mágoas. Aonde? Entre as nações. Onde mais? Entre as tribos. Onde mais? Entre as famílias. Magoados, tristes. Onde mais? Entre os irmãos da comunidade de fé. Vivemos magoados. Onde mais? Onde nós vemos que
50% dos casamentos acabam onde? Em divórcio. Por quê? Falta perdão. O divórcio é o fruto da natureza do coração, ou seja, da incapacidade de perdoar. O pecado mais presente na comunidade de fé, olha para quem está ao seu lado e diz, é a mágoa. Diga para quem está ao seu lado, o pecado mais presente na nossa casa. Entendi, pode estar sendo a mágoa. Mas nesta noite, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Quem não perdoa, adoece. Muitas das doenças que têm sido tentado procurar todo tipo de cura, muitos exames e não se encontra nada. O Salmo 32, o salmista, por ter passado por isso, eu creio que seja Davi, ficou enfermo. A falta de liberar perdão, diz o Salmo, é como câncer nos ossos. A falta de liberar perdão. Amados, eu estou falando sobre um recomeço e ainda eu estou falando sobre renovo. Eu creio que ele faz parte, o perdão faz parte de um renovo de mentalidade. E o perdão é só para aquele que é cristão. E é sinais claros daquele que não libera perdão, não tem parte com o Cristo, porque o Cristo é aquele que apontou o maior perdão, se posso dizer coletivo, mas eu gosto de falar individual. Ele me perdoou naquela cruz. Ele foi para a cruz para mostrar o perdão. Eu e você só precisamos nos aproximar do nosso devedor. E nesta noite eu quero explicar para você como se aproximar do teu devedor. E é tão incrível porque eu vivi dramas. Queridos, eu fui um atleta. E por ser um atleta, não por ser atleta, mas por ser negro, eu tive os meus dramas. Eu fui perseguido por torcidas. Eu fui perseguido por torcidas na Alemanha. Eu fui perseguido por torcedores na Itália. Eu fui perseguido por pessoas. Esses foram os meus dramas. Mas enquanto eu era perseguido, por exemplo, no estádio na Alemanha, eu não perdi aquilo que eu preguei no domingo passado. A minha obsessão focada, o meu foco, o meu alvo. E por fazer isso, o que era? Eu perdoava o meu agressor. Eu perdoava o meu agressor. Diziam que eu era negro do diabo. E eu, dentro de mim, eu sou de Deus. Por que eu vou me importar com aquilo que não é verdade? Lembra na primeira noite que eu ministrei sobre os profetas que você tem crido? Que não é aquele que eis que te digo, mas é aquele que diz algo, aponta para você e você crê, você confia. Então aquilo se manifesta na sua vida. Mas eu não dava importância, porque eu sabia que eu era de Deus. E eu tinha a obsessão e eu não me distraía. Nesta noite, ver pessoas, como me diziam dentro de campo: seu negro, vai-te embora para o teu país. Mas eu já tinha passado por Gálatas 5, 22, 23, onde diz que eu devo ter amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Pessoas nos machucam, pessoas nos maltratam, mas é fácil você discernir que pessoas que fazem esses tipos de coisas são pessoas que não têm o Espírito do vivo Deus. E as que têm,
perdoa aquelas que não têm. Por que devemos perdoar? Talvez seja a pergunta. Por quê? Porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar, amém? Por que devemos perdoar? Porque ser cristão é ter uma nova natureza. Por que devemos perdoar? Porque ser cristão é uma nova mente, é um novo coração, é uma nova vida, ser cristão. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Não fique chateado comigo, me perdoa se você não está gostando. Essa é uma noite que o renovo e o recomeço de um novo tempo pode se manifestar na sua vida. Pode. Eu não estou te sentenciando. Eu só, como um irmão que amadureceu algumas áreas da sua vida diante de todas as coisas que foram feitas, ditas e que eu passei, como eu reagi para que houvesse a manifestação da glória de Deus na minha vida. Falava com o pastor Célio e eu disse para ele: tem coisas que eu faço que eu provoco a manifestação da glória de Deus na minha vida. Como assim? Honra pai e mãe para que tudo te vá bem. Você está provocando o tudo ir bem e ter longos dias sobre a face da terra. Experimenta. Sabe, queridos, por que devemos perdoar? Porque temos queixas uns contra os outros. Ainda não chegamos no céu. Diga para quem está do seu lado: ainda não chegamos no céu. Então eu preciso te perdoar e você precisa me perdoar. Aqui temos falhados, irmãos. Aqui nós temos falhado uns com os outros e precisamos exercitar o perdão. Por que devemos perdoar? Porque temos sido muito perdoados por Jesus. A igreja é a comunidade dos perdoadores. Nós somos os que fomos perdoados, agora somos aqueles que perdoamos. Enquanto eu estiver ministrando, se tiver o seu esposo, sua esposa, ou até mesmo o irmão, esta é uma noite para mudança de tudo e de comportamento. Não deixa o orgulho ser o teu senhor, deixa o que o Senhor está dizendo modificar você. E se preciso for, levanta do seu lugar, vai até o seu irmão, perdoa ou libera perdão. Amém, queridos? É uma noite profética. Não é patética, não é música, não é show, não é mais uma noite, não é mais um vestir de roupas e ir a um lugar que diz ter Deus. Não, não, é uma noite em que o Senhor está te chamando para um lugar, o estar perto dEle. E se tu não perdoas, você não tem parte com Ele. Queridos, por que perdoar? Porque isso vai ser parte daquilo que é o pleno, o completo daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Porque isso faz parte da eternidade. E a eternidade eu estou falando de algo para sempre. Por que eu devo perdoar? Porque Deus apagou, afastou. Deus, Ele desfez. Deus, Ele esqueceu. Deus, Ele sepultou no fundo do mar os nossos pecados. Por isso eu devo perdoar. Jesus ilustrou o seu perdão na parábola desse credor que nós lemos. E serve de exemplo para nós, como devemos fazer. Por que devemos perdoar? Porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos. A recusa do perdão traz sérios prejuízos. Como é? Quem não perdoa não pode orar, com base em 1 Pedro 3,7. Quem não perdoa não pode adorar, com base em Mateus 6,12. Quem não perdoa adoece, como diz em Tiago 5,16. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos, por demônios. Mateus 18:34 fala isso.
2 Coríntios, capítulo 2, 10, dá esse entendimento também. Para não ler os versículos, então eu estou só dando as referências, porque eu quero que você entenda que está sendo extraído o que é da Bíblia, e o que é da Bíblia é palavra, e o que é palavra é de Deus, e o que é de Deus é para nós obedecermos. E nesta noite, a segunda coisa que eu trato para você é se temos que perdoar. A segunda coisa é a terapia do perdão. Como é que eu devo fazer? Como eu devo agir? As pessoas doentes emocionalmente, porque nunca se perdoaram. As pessoas estão doentes emocionalmente por causa disso. Nunca se perdoaram. Filipenses 3,13 fala sobre: há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa. Algo aconteceu, e eu acho que nós todos sabemos. Houve um ataque do exército japonês, e um tal Mitsuo Mashida, o que ele fez? Atacou o porto dos americanos no Pearl Harbor. Esse foi um exemplo. Mas um americano se decidiu, Jack Sage disse assim: eu vou punir isso que eles fizeram. Se preparou, foi, mas ele foi preso. Ele estava preso em Tóquio, foi torturado, e ele se converteu, voltou aos Estados Unidos, e então se preparou e foi de volta para Tóquio. Sabe o que aconteceu? Ele encontra o Mashida, e eles na praça adoram ao Senhor. Por quê? Houve perdão. Houve perdão. Houve perdão. Mas quais são os princípios do perdão? Diga para quem está do seu lado: o princípio para o perdão chama-se cautela. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagadores da cana quebrada com aquele que nos deve. O que nós precisamos? Então, se esse é um dos princípios, igual o que Jesus fez com a mulher adúltera, como ela foi pega, mas o que Jesus fez com ela? O que Jesus fez com ela? Jesus sempre perdoa. E se nós somos discípulos do Cristo, nós também perdoamos. Jesus, e eu falei na primeira noite que ministrei, perdoou Pedro, deu uma nova chance, e chamou ele para fazer fisicamente aquilo que ele tinha recebido no Espírito, porque Jesus não estaria mais fisicamente com ele. Jesus perdoou, dizendo o quê? Olha para quem do seu lado e faz como Jesus. Diga: tu me amas? Foi isso que Jesus fez. Precisamos ter cautela e não sermos acusadores com os nossos devedores. Qual é outro princípio, César, que eu possa ter para perdoar? Confrontação. Mas cuidado com o entendimento de confrontação. Talvez você ache que o tempo é um santo remédio para o perdão, mas não. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas. 22 anos se passaram e José se lembrava do que os irmãos fizeram para ele. 22 anos se passaram. E quando José se revela para os seus irmãos, depois daquela seca, os irmãos se lembraram do que fizeram para José. Então não adianta querer continuar dizendo: o tempo vai apagar essas feridas. O silêncio não é a voz do perdão. Davi adulterou, Davi tramou contra Urias, Davi matou Urias, Davi mentiu, e o silêncio teve ele, mas o seu pecado o adoeceu. Amados, enquanto não confesso
não fui liberto. Enquanto eu não confessar, não sou liberto. Sepultar um problema vivo não ajuda, diz para quem está do seu lado. Eu estou fazendo isso porque eu já estou fazendo algo, porque daqui a pouco nós vamos orar. Então, vai ser um momento em que, como eu disse, pode ser perpetuado uma noite do perdão, depois das primícias, onde nós vamos sair de casa e vamos perdoar. Se necessário, pegar essa porcaria do telefone e ligar para aquele que é o seu devedor e perdoar ele, e você será livre. Você será livre. Perdoar o teu abusador, perdoar o pai que você nunca viu, perdoar a mãe que te deu, perdoar as pessoas. Não adianta tentar afastar a culpa. É preciso arrancar o problema pela raiz, queridos. Paulo alertou para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a ira. Casais que não se perdoam, não adianta nem orar, não passa do teto. O confronto precisa ser feito, mas com princípios e com atitude de amor, amém? Precisa ter esse encontro, precisa ter esse confronto, mas com um princípio, e o princípio chama-se amor. E a palavra que talvez aqui diz sobre repreende o teu adversário, repreende o teu inimigo, é chamar ao lado para consolar. O entendimento dessa palavra é: chama o teu devedor para o lado para consolá-lo, liberando perdão. Mostra como devemos confrontar uns aos outros. Gálatas 6:1. Qual é outro princípio para o perdão? Arrependimento. A mesma língua que feriu deve passar o bálsamo de Gileade, amém? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é vida de devoção. E arrependimento é nova atitude. O que mais pode ser como princípio? Além de tudo que estamos falando, também o próprio perdão é um princípio. Perdoar é esquecer. E esquecer não é amnésia, mas não cobrar mais a dívida do outro. Passa um tempo, houve uma falha. Marido, mas você falhou comigo. Passa um tempo. Minha amada, minha esposa preciosa, mas você falhou comigo. Filho, você se lembra que você falhou comigo? Meu irmão, você se lembra que você falhou comigo? É esquecer, queridos. Mas após liberar perdão, é não lançar mais no rosto do outro o que se perdoou também. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Eu falei antes, experimenta com essa pessoa que você tem experimentado. Primeiro, que duvido que ninguém aqui nunca teve ressentimento contra alguém. Todos nós um dia magoamos e fomos magoados. Todos nós aqui um dia fizemos algo que precisávamos do perdão. Todos nós aqui um dia sofremos algo que precisava ser liberado perdão. Todos nós. Mas quais são os caracteres do perdão? O perdão deve ser ilimitado. 7 vezes? Não. 70 vezes 7? Sim. No dia. Não é em todo tempo da vida que você vai anotando num papelzinho: te perdoei 1, 10. Chegou o cálculo de 70 vezes 7. Acabou o perdão para você. O perdão deve ser ilimitado. O perdão de Deus é o nosso limite, queridos. Ele é obra da graça.
O perdão é obra da graça de Deus em nós. Pedro, certa feita, ficou intrigado sobre a necessidade do perdão, mas sobre o limite do perdão. E Jesus mostrou que o perdão deve ser ilimitado como o perdão que recebemos de Deus. Você anda com o coração em paz porque foi perdoado por Deus? Sim? Amém. Dê essa oportunidade para o teu adversário. O perdão de Deus é o nosso referencial. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O profeta Oséias demonstrou o amor e o perdão de Deus ao povo de Israel, tendo a sua esposa Gomer e perdoando ela. O perdão, ele é restaurador. Amém, irmãos? O perdão às vezes ele é unilateral, mas a pessoa quer o nosso perdão. Tem certeza que a pessoa que errou com você quer o perdão? Então, nós tiremos, quando perdoamos as pessoas que falharam com nós, a farpinha de mágoa, que quem já teve essa farpinha na perna, no pé, sabe que fica incomodando. Isto é a mágoa. Isso é a falta de liberar perdão, o que nós sentimos na alma. O perdão restaura os laços quebrados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente os relacionamentos no presente. Um exemplo é o filho pródigo que foi restaurado pelo pai. O pai perdoou. O perdão, ele é transcendente. Só o Senhor pode nos capacitar a perdoar. E daqui a pouquinho nós vamos orar. E você vai pedir para o Senhor te capacitar para perdoar. Amém? Precisamos pedir a Jesus que aumente a nossa fé como os apóstolos pediram. Uma pessoa que tem a fé que fica tropeçando, oscilando, não consegue perdoar. Mas a pessoa que é cheia de fé, tem fé que ao liberar perdão, a pessoa que está do seu lado às vezes, que foi que errou com você, vai melhorar e vai obter a eternidade, porque vai se arrepender. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Temos nós que perdoar, queridos. E se não temos essa fé, vamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé para liberar perdão. Qual é o processo do perdão? Eu estou finalizando. Rejeite ideias de desforra, o que é? Aquelas de provocação. Que dizem para você, vai lá, provoca, fala lá. Não, Jesus não revidou o ultraje com o ultraje. José, no Egito, foi perseguido, foi preso. E o que ele fez? Então ele não ficou querendo tirar um pedaço daquele que um dia falhou com ele. O que é que nós precisamos fazer nessa noite? Por favor, esse é o processo do perdão. E qual é o processo do perdão? Tome a iniciativa para a solução do problema. Eu oro para que essa comunidade de fé e você seja um homem ou uma mulher cheio de iniciativa para que cesse o problema com as pessoas que você tem. Qual é o processo? Evite as desculpas e algumas maneiras de você querer dizer que você não errou tanto assim para essa pessoa ter falhado com você. Ninguém é perfeito, errar é humano, nós falamos isso. Mas é justamente porque somos imperfeitos é que precisamos pedir perdão. A ofensa foi tão pequena, talvez, queridos. Os grandes problemas conjugais são sempre com essas ofensas pequenininhas. São pequenos problemas que não são resolvidos.
Aconteceu há tanto tempo. O tempo não cura memórias amargas. É só olharmos para Esaú e Jacó. Passaram-se 20 anos, mas até que eles não tiveram um encontro, não foi resolvido, não foi sarado o roubo da primogenitura. A outra pessoa está mais errada do que eu. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro de quem falhou comigo ou com você. Eu estava errado, mas você também estava. O mais provável é que, em vez de curar a relação, ela fique ainda mais ferida, se for essas as respostas e pensamentos. A pessoa não vai me entender. Vai sim. Se você for com a atitude correta e com as palavras certas, ela vai te entender, vai te perdoar. Vai. A palavra branda, diz a palavra, desvia o furor. Envolve dinheiro que eu não tenho. Perdão envolve restituição. Está devendo? Liga para a pessoa. Eu não consigo pagar. Me dá uma nova chance. Assim que possível, eu vou honrar com você. Palavras certas podem trazer o perdão, como foi desse rei que o seu servo foi pedir e ele liberou o perdão. Como que é isso? Zaqueu foi e devolveu tudo aquilo que ele tinha pegado a mais do que deveria. Amados, a pessoa envolvida já mudou, não mora mais aqui. Procura o telefone. Olha, tem Instagram, tem Telegram, tem WhatsApp. Tem um amigo que morava perto. Lembra do amigo daquela pessoa que você precisa pedir perdão? Lembra? Tinha um amigo? Pois é, então liga para a amiga, liga para o amigo, pede esse número ou escreve alguma coisa no Instagram dessa pessoa, ou então você vai fazer uma visita. Queridos, feche seus olhos, feche. Esta é uma noite que, se você entendeu, se não entendeu, pede para o Espírito Santo aumentar a sua fé. Mas não deixa para depois. Não fique procrastinando, porque você pode ficar doente em ficar procrastinando esse encontro que vai liberar você, libertar você, salvar você e curar você. Nunca mais farei isto, basta a minha disposição. Isso é arrependimento. Isso é quebra de orgulho. Isto é recomeçar. Enquanto você fica lembrando e o Espírito te lembra do que foi já dito, não encontre desculpas quando você encontrar essa pessoa. Simplesmente dizer para ela: desculpe-me por qualquer coisa que eu fiz, não é suficiente. Não diga para essa pessoa que você vai se encontrar: desculpe-me, foi sem querer. Não é suficiente. Eu estava errado, mas você também estava. Não é suficiente. Se eu estava errado, desculpe-me, não é suficiente. A conclusão que eu tiro e finalizo é: não envolva outras pessoas, não faça fofoca, vai você e resolve a situação. Não transforme isso em algo que não vai gerar perdão. Não jogue uma pessoa contra a outra.
Não espalhe contendas entre irmãos sobre o pecado que ela cometeu. Quando for conversar com quem é o teu devedor, seja breve e seja claro. Não diga, nós erramos. Diga, eu falhei com você, me perdoa. Seja breve e seja claro. Não se justifique, vá direto ao assunto. O filho pródigo ensaiou, vou chegar assim diante do meu pai, vou chegar e vou dizer para o meu pai isso, pai, não, vá direto e seja simples e arrependido do que fez. Não seja snob diante dessa pessoa que vier te pedir perdão, seja humilde, não exalte-se e não fica lembrando o que ela fez. Perdoa, não exija justiça, exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça, é algo imerecido. Sofra o dano, mas perdoa. O dano vai passar, a dor vai passar, as lembranças não virão mais. Seja livre. Seja livre hoje. Perdoe. Seja perdoado. Quem é perdoado não estará suspenso ou propenso às doenças. Estevão orou dizendo: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Seja um mártir. Eu também fiz algo errado para você cometer isso, então eu quero te pedir perdão por ter dado início a isso. Eu te perdoo. Esposa, não adianta querer ficar dizendo que não vai perdoar, porque ele fez uma coisa de errado, ele te traiu uma vez, traiu, mas libera perdão. Quantos momentos bons vocês viveram juntos, para um só ser a gota, acabou. Se possível, baixa um pouquinho as luzes, por gentileza. Porque hoje, o fim das prisões chegou. Você gostaria de colocar estas questões na presença de Deus agora? Alguma coisa serviu para você? Você gostaria de colocar isso na presença do Senhor? Alguma coisa apertou um pouquinho teu ventre quando você ouviu? O que você sentiu foi aumento da sua fé para perdoar ou pedir perdão? Se a pessoa que a oração de Jesus no Pai Nosso disse: perdoa os meus pecados como perdoa os meus adversários. Se caso o teu adversário é sua esposa, ora com ela agora, queridos. Vamos viver uma verdade nesta noite. Vamos fazer algo intenso e profético. Vamos realmente dar ponto final. Vamos aproveitar a atmosfera de fé e de temor que está aqui. Vamos nos render, vamos rasgar nossos corações, Vamos ser realmente aqueles que não vão ser privados de orar se não liberar perdão. Vamos ser aqueles que vão ser livres para adorar o Senhor, erguer as mãos. Sabe por que às vezes a gente custa erguer a mão? Sabe por que custa cantar? Sabe por que isso? É porque o Espírito que está dentro de você está dizendo: você não pode, você tem mágoa, você tem ódio por aquilo que fizeram para você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Pega na mão dessa pessoa que você precisa perdoar. Se precisa levantar, tem algum irmão aqui que você tem alguma indiferença hoje? Vamos quebrar o orgulho, vamos? Vamos quebrar, vamos, queridos?
Comece a orar com quem está do seu lado. Lembra das formas, das características, lembra dos princípios que foram ditos, lembra como deve ser, breve. Lembra que você precisa dizer: eu falhei. Talvez você está aqui, você tem a tua sogra e você não se dá bem com a tua sogra. É noite para perdão. Talvez você é sogra e você maltrata a sua nora. É noite de perdão. Talvez você é um sogro igual Labão, mas nesta noite você pode se tornar um sogro como Jetro, que dá conselhos sábios para o seu genro. Nesta noite é noite de você perdoar, homem, como Jó perdoou a sua esposa, que disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Nesta noite é noite de você perdoar como Eucana perdoou Ana, que ela chorava ao olhar para a barriga de Penina e por aquilo que não tinha, e ele dizia: eu sou mais importante, meu amor, do que muitos filhos. E o esposo, privado da esposa de relacionamento, também pode ficar magoado. Esta é uma noite de perdão, queridos. Filhos, perdoa o papai, perdoa a mamãe. E se necessário for aqui, pega o seu telefone, liga para a pessoa. Liga. Não é pecado. Na verdade vai ser uma virtude de bom princípio, porque eu conheci a verdade, e a verdade vai me libertar. Nesta noite, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. Vamos permitir que os sons das lágrimas comecem a modificar o ambiente, até mesmo das músicas tocadas. Vamos. Perdoar e liberar perdão não é fácil. Tem que ter lágrimas. Tem que ter lágrimas. Tem que ter arrependimento. Quebra o orgulho, quebra. Filha, filho, talvez o seu pai e sua mãe falaram palavras duras e você fica remoendo, pensando até em se matar, achando que você não tem valor. Não, peça perdão, ou melhor, diga: pai, mãe, você falou tal palavra e isso me machucou, eu estou magoada e eu quero perdoar você por ter me falado isso. Esta é a noite, este é o dia. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos nos perdoar. Vamos, igreja. Esposo, perdoa, esposo. Perdoa, esposa. Perdoa, pai. Perdoa, mãe. Vamos voltar a ser simples e direitos e livres das condenações. O perdão é uma decisão difícil de ser tomada. Talvez a mais desafiadora da vida. O perdão, entretanto, é a coisa mais necessária que talvez você precisa ter e fazer. Perdão é recusar manter o registro negativo do teu próximo na tua memória, nos teus sonhos, nos teus pensamentos, no teu andar, no teu falar com alguém. O perdão é acabar com esse registro dentro de você. O perdão é apagar da memória os agravos recebidos. O perdão é zerar a conta do devedor. Mesmo quando o saldo é negativo, perdoa. 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 Perdoa as palavras grossas, esposa. Amada, perdoa a atitude incoerente do seu esposo.
perdoa. Por isso, o perdão é um ato de misericórdia e não de reivindicação de justiça. É perdoar como Deus nos perdoou. É a ausência de perdão torna a vida um flagelo e coloca a alma num cárcere. Seja livre nessa noite. O ambiente é propício. A palavra é pontual. E o zelo e o amor pela qual eu ministrei para vocês é amar como Jesus te amaria. Não dá para deixar você sem a verdade. Guardar mágoa é cobrir a mente de pensamentos e guardar o coração e ser isso insuportável, porque é amargo dentro de nós. Sendo assim, queridos, perdoar é uma necessidade de sobrevivência. As pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas. Não vá embora sem, se aqui já tem a oportunidade de resolver algum ressentimento, não vá embora, por favor. Por favor, não vá embora. Não vai. Resolve isso hoje. Resolve. Venha em paz para esse ambiente. Não fique em casa pensando, será que eu vou na igreja? Mas e se ele estiver lá? Não deixa de vir e orar, porque quando você libera o perdão, você ouviu, você pode orar, você pode adorar, você pode cantar, você pode dançar, você pode se alegrar na presença do Senhor, porque você não é devedor, você é livre. Você não é devedor, você é livre. Aitofel era o conselheiro de Davi, tio de Betseba, com certeza, avô de Betseba, com certeza amava Urias como um neto, mas ele guardou aquela ação do rei Davi. Quando Davi ia orar no templo, Aitofel estava com ele. Aniversário dos filhos de Davi, Aitofel estava com ele. Estratégias de guerra, Aitofel, o mentor de Davi, estava com ele. Mas dentro de Aitofel tinha a memória: você me prejudicou, matou quem eu amava. Raiz de amargura. E a palavra diz que é tempo de remover essa raiz de amargura antes que ela se torne uma árvore frondosa. Aitofel não perdoou Davi, e quando teve a oportunidade, se uniu a Absalão. Quando Absalão, o filho, queria tomar o reinado do pai, que era o rei Davi. Por que isso aconteceu? Porque Davi não pediu perdão para Urias por ter abusado da esposa e não se arrependeu. Então, o que acontece? Veio o profeta Natan, como talvez nesta noite eu estou sendo um profeta na sua vida, e estou dizendo para você: você não morrerá se você liberar perdão. E Natan disse para Davi: você não vai morrer, porque Davi mesmo disse, o homem que fez isso, porque Natan disse: olha, esse homem só tinha uma ovelhinha, e esse outro homem veio e tinha muitas, matou a ovelhinha desse que só tinha uma. Davi, enfurecido, disse: esse homem tem que morrer. Então Natan disse: não, você, Davi, só não vai morrer. Como eu estou falando para você nesta noite, se você perdoar, você não vai morrer.
você vai ser livre. E então, a sentença veio, que as concubinas iriam ser abusadas em praça pública, e que os seus filhos iriam querer o reino. Nesse processo, Tamar, a meia-irmã de Amnon, irmão de Absalão, abusa e se apaixona por Tamar, e tem relacionamento com ela, e logo em seguida a repudia. A filha fica amargurada. Absalão mata Amnon. Absalão, que é o trono do rei. Tudo porque não foi consertado. Tudo porque não houve conserto. Tem que haver conserto. Os seus filhos não serão afligidos. Pai e mãe, às vezes nós, como pais, comemos as uvas verdes, mas os nossos filhos é que embotam, têm os dentes apodrecidos. Vamos lá? Vamos perdoar? Vamos sair daqui não disposto a ir jantar, mas sim a perdoar? Vamos sair daqui com lágrimas nos nossos corações, com os olhos inchados, mas amanhã acordar e saber que você é livre. Então Aitofel se junta a Absalão e diz: olha, o teu pai, se eu sei e eu entendo como é que ele faz, ele deve estar indo para tal lugar e ele vai estar em tal lugar. Mas daí Absalão se aconselha com os outros jovens, que é um erro, jovens se aconselhar com outros jovens, porque pode sair um conselho de um menino para outro menino e pode dar errado, não tem maturidade esse conselho. Então ele é rejeitado, Aitofel é rejeitado por Absalão. E a palavra diz que Aitofel vai para sua casa, ajeita todas as coisas na sua casa, deixa tudo em ordem e se enforca, se mata. Nesta noite, se matar não é a solução. O perdão é. Coloque-se em pé, por gentileza. Se a ausência do perdão nos priva do maior privilégio que é adorar a Deus, nesta noite, talvez você está aqui, pastor, vem cá, pastor. Aos pastores, vem aqui os pastores, vem. Vem os pastores aqui, vem. Vem os pastores aqui, por favor. Todos os pastores. Vem os pastores aqui, as pastoras, vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Amados, por que eu pedi isso? Nós somos autoridades eclesiásticas que Deus constituiu. E talvez você está aqui e você não é mais quem você era no Senhor. Talvez você está aqui e você não tem mais confiança nas autoridades chamadas pastores. Talvez falharam com você. Fizeram o que não deviam. Têm o encargo, mas fizeram coisas que era da sua própria vontade, para a sua própria carne.
pregaram não a verdade, mas privaram vocês das verdades, e por isso as tragédias e as catástrofes estão e aconteceram na sua vida por falta do conhecimento da verdade. Nesta noite, nós como pastores, nós queremos pedir perdão para todos vocês que foram magoados e machucados por pastores. Nós pedimos perdão nesta noite. Nós queremos pedir perdão por toda a falta de entendimento e de conselho sábio. Porque nós queremos pedir perdão para vocês nessa noite. Porque talvez os seus filhos se afastaram da fé. Talvez vocês não conseguem mais ter confiança nas autoridades eclesiásticas que hoje, nessa comunidade de fé, estão aqui diante de vocês. Nesta noite nós pedimos perdão, nos perdoa por favor. Nos dá também uma nova chance. Nós queremos ser aqueles que apontam o caminho e a verdade para vocês, que é Jesus. E se você tem alguma coisa com algum de nós, venha até nós. Você aprendeu que é necessário você ter confronto, mas ter sabedoria, ser rápido, mas ser prático. E se talvez algo constrange você, porque você cometeu alguma coisa, até mesmo com algum desses pastores, vem, peça perdão para ele, peça perdão para ela. Talvez você critica a forma como tem sido a ação e a atuação, mas queridos, quem tem cajado é pastor, não ovelha. Esta é uma noite de renovo verdadeiro, porque senão não haverá renovo, se não há perdão. Levante suas mãos, ore por nós. Talvez você nunca mais conseguiu orar por pastores. Talvez o pastor pediu, levanta sua mão, como foi domingo passado, ora pelo pastor César, ora pela pastora Valquíria. Talvez você não queria levantar a mão, porque você, quando lembra da palavra pastor, você se lembra de algo que foi mal interpretado. Levante sua mão, levante sua voz e ore e interceda agora pela vida dos seus pastores. Clame pela vida deles, clame pela salvação deles, como nós clamamos pela tua salvação. Abençoa, libera palavras frutíferas, mas só poderá ter palavras frutíferas, doces, se você perdoar. Se você perdoar, e como um ato profético, até a pessoa que foi o pastor que te machucou, perdoa. Aí virão palavras doces de intercessão, proclamação e de amor pelas autoridades que Deus constituiu para te apontar o novo céu e a nova terra. Levante sua voz e cante e ore. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não existe como nós queremos subir se nós não aprendemos a descer. O vasilhame ele precisa ser despedaçado.
Senhor só trabalha com vasilhames quebrados. Não tem como nós queremos defender as nossas razões se nós não olharmos para Jesus e olharmos pelaquilo que Ele fez por nós. O vasilhame é apenas se desgasta com o tempo e ele então um dia ele vai se desfazer junto à terra e ali nada vai sobrar. Nós não podemos levar isso conosco. Nós precisamos ser quebrados. A Bíblia diz: humilhai-vos, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus e Ele vos exaltará. Isso não tem a ver de você ser humilhado, tem a ver de nós se humilharmos diante do Deus vivo. Ele é o nosso guardador, é o nosso protetor. Talvez a sua expectativa nessa noite aqui fosse de ouvir um segmento daquele ambiente de festa que nós vivemos aqui nos dias de primícia. Eu digo para você, foi essa noite. Porque sim, nós não deixamos a terra mexer, a semente do Senhor não vai crescer em nós, será mirrado. Nós passaremos por essa vida e não deixaremos um legado que perpetua, chamado amor. O amor do Senhor, Ele é poderoso para fazer com que nós venhamos quebrar os nossos conceitos, arrebentar com as nossas razões, as nossas qualidades que nós achamos que é virtude. Então nós desfazemos os nossos achismos e se rendemos à palavra do Senhor. Corações rendidos tem a ver com isso. Tem a ver com refazer os processos e, se preciso for, fazer o caminho de volta. O pastor César tem derramado conosco essa verdade nesses dias. E nós temos aprendido algumas coisas. E nós somos instrumentados pelo Espírito do Senhor. Você sai instrumentado aqui nessa noite? Então pega no teu espírito. Não permita que nada venha roubar os presentes de papai, os presentes do Abba, que nos ensina, nos admoesta, nos encoraja, mas a maioria das vezes nos confronta, para que nós possamos entrar pelos portais sem carregar os fardos. Então, em celebração, nós podemos dizer: Jesus, nós somos teus chegados. Muitos de nós precisamos passar por isso. Essa é a grande verdade que disse o nosso amigo pastor César. Todos nós, sem exceção, precisamos passar pela peneira do Espírito. Amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Deus é unânime. Vamos orar? Acho que agora que nós podemos ir para casa carregados de revelação. Amém? Carregados da revelação. O Espírito da verdade vai fazer como Paulo em nós possamos movimentar a terra e movimentar aquilo que precisamos fazer. Aleluia. Pai, nos guarda, Senhor, nas tuas promessas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que foi semeada aqui nessa noite. Jesus, tu tem a água do Espírito para nos fazer, Senhor,
com que as sementes de amor, Pai, brotem e gerem sentido, Pai. Senhor, nós repreendemos todo o espírito contrário à palavra da verdade, todo o espírito que tenta dizer: não, é o meu irmão, não, nós somos aquilo que batemos no peito, nós somos estes. Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor que precisamos ser mexidos. Somos terra disposta a ser tocada. Leva em segurança os meus irmãos, leva na guarida, leva no espírito, leva na verdade, leva no ensino. Mas não deixe que nenhum tio da tua palavra seja roubada dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. E depois que você liberar a pessoa que te oprime, te dê a paz. A paz que Jesus dá, homem nenhum pode dar. Você precisa fazer isso. Amém? Vamos em paz. Que o Senhor te abençoe. Amém. Aos pés do meu amado, quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu